Daria então a palavra à professora Alice Trindade. Obrigada por nos darem a honra da vossa presença aqui. E também agradeço à organização desta conferência, o convite e o facto de poder partilhar hoje esta mesa tão interessante. A minha intervenção prende-se com dois aspectos neste vasto campo de relacionamento entre comunicação, cultura e lusofonia. E referiria primeiro, que é a língua portuguesa em que é veiculada a comunicação, também um segundo, o papel das manifestações culturais, referindo apenas um exemplo dentro da área do jornalismo. Estes dois aspectos, naturalmente, refletem atividades do campo profissional enquanto centro universitária e investigadora em Portugal. E, portanto, iríamos encarar, em primeiro lugar, o primeiro desses dois aspectos. Ligações entre comunicação e cultura são óbvias. A cultura existe em contexto de comunicação e esta expressa-se em diversos códigos, meios e plataformas que articulam e disponibilizam os moldes segundo os quais a cultura é difundida, composta, reformulada ou mesmo aniquilada. A ligação com a lusofonia é mais circunstancial, pois a comunidade de falantes de português é uma entre muitas comunidades de falantes que se encontram numa diversidade, a que eu chamo algo hierárquica, de grupos de diferentes línguas nacionais ou globais. Refiro hierarquia porque ela de facto existe, tanto em número de falantes como em importância relativa que lhe é atribuída. E para essa importância, não apenas os números contam, porquanto a grande língua de comunicação internacional global e língua franca desde o século XX é o inglês, já referido como dominante, que não possui o número mais elevado de falantes nativos, marca detida pelos falantes nativos chineses de mandarim, cerca de 900 milhões. Em contrapartida, a grande força da língua inglesa reside no extraordinário número de falantes não nativos, calculados entre 1,5 e 1,8 bilhões. É muito difícil fazer este cálculo, mas enfim, este é um dos números que existe, sendo que o número de falantes como língua nativa não excede os 375 milhões. David Bristol, um especialista de língua inglesa como língua franca, calcula que o rácio nativo-não nativo ponderará 1 para 3. Ou seja, o português, enquanto língua mundial, língua falada internacionalmente e em diferentes partes do mundo, por parte de cidadãos de diferentes nacionalidades, é um dos suportes da comunicação para culturas variadas, mas que partilham uma língua base. O desenvolvimento destas culturas incorporou, rejeitou ou ultrapassou, em momentos diferentes, facetas pré-existentes de cultura luso-europeia hegemónica que, não obstante, nunca impediram a língua portuguesa local de seguir o trajeto de qualquer língua viva, que é o da evolução adaptada ao meio, à cultura e às gentes. No caso específico de Portugal, que quero referir mais concretamente neste momento, a difusão da cultura portuguesa lusófona tem sofrido um claro impulso quantitativo e qualitativo por fatores que se prendem, de novo, com a nossa posição na Europa e associarmos a uma outra antiga instituição europeia de difusão e acalentamento do saber e da ciência, que é a Universidade. A participação de Portugal em programas de mobilidade estudantil internacional, tanto na Europa, com o Erasmus, por exemplo, como com a comunidade de países africanos de expressão portuguesa ou com países da América Latina, serve o propósito de fomentar o número de falantes internacionais de português que se podem encontrar pelo mundo. No caso específico dos estudantes do Programa de Mobilidade Internacional Erasmus, provenientes de 48 países da Europa, o contacto com a língua portuguesa é primordial e feito como parte integrante de um período de estudos em país que não o de origem. Na nossa Universidade, a Técnica de Lisboa, por exemplo, todos os estudantes fazem, no início do seu período de mobilidade, um curso intensivo de português. O nosso Instituto, o IST, coordena, desde o ano letivo 2006-2007, esta faceta dos estudos destes alunos que a Técnica de Lisboa acolhe, e até agora recebeu e ensinou cerca de 1.600 alunos, tanto em cursos internos e destinados apenas aos que estudam nas nossas faculdades, como em cursos de verão, patrocinados pela Comissão Europeia e que se destinam a qualquer estudante de Erasmus que venha para Portugal. Os cursos EILC, Erasmus Intensive Language Courses. Esta é uma comunidade particularmente importante, pois é formada a partir de um encontro de culturas feito por um público jovem, universitário, e que tem uma estadia relativamente prolongada, no mínimo um semestre, em Portugal.
Ao contrário dos expansionismos religiosos, bélicos, económicos ou colonizantes de séculos anteriores, que carregavam uma língua consigo, esta sendo a língua do poder hegemónico, este é um movimento de cidadãos e de índole, na sua gênese, eminentemente cultural e igualitário. Diria que um dos caminhos mais acertados a largo prazo para a projeção articulada de comunicação, cultura e lusofonia. Por outro lado, e a partir de interesses de investigação na área do jornalismo, especialmente do jornalismo literário, aquele jornalismo que não se envolve tanto com o imediatismo das notícias, mas com a sua perenidade, com o pormenor do tema e não com motivos de impacto imediato, com as vozes dos sujeitos da notícia e não apenas a dos autores da notícia, passaria a referir o segundo ponto que mencionei no início. Este interesse de investigação encontrou acolhimento numa associação científica internacional e alguns dos trabalhos já apresentados por diferentes membros dessa associação, International Association for Literary Journalism Studies, que foram publicados em revistas científicas, permite-nos constatar que, através de artigos pertencentes a este género de jornalismo literário, escritos em português em diversos países que partilham a mesma língua, se obtém a partilha de um repositório de formas culturais e comunicacionais que se podem colocar lado a lado, formando uma comunidade cultural variada, mas que se compreende facilmente, porque utiliza o mesmo código linguístico e também códigos de observação e interpretação das diferentes comunidades culturais. Por exemplo, quando Pedro Cardoso, cabo-verdiano, no início do século XX, escrevia na Ilha de Santiago sobre estiagem ou educação, dirige-se ao seu leitor como Machado de Assis fazia no Brasil. Dirigindo-se a um leitor algo ficcionado, seria um receptor ideal de uma mensagem que era, para os seus emissores, forte demais para se perder em leitores abstratos. Essa de Queiroz escrevia na mesma altura sobre Portugal, curiosamente também em crise, e cheio de spleen. Atualmente, gerações contemporâneas escrevem sobre os respectivos países e em conferências como esta da Lusocom, a cultura de cada um surge na língua que nos une, sem confundir os traços distintivos que caracterizam as diferentes culturas. Todo o ato de comunicação cultural em qualquer dos países que partilha a língua portuguesa encontra um público que é unido, pelo menos por esse denominador comum. A que nos conduzem então estas breves notas que trouxe hoje aqui? Algo que não é nada de novo, mas que eu não deixaria de querer mencionar. A nossa língua comum é a nossa ponte para o exterior. A força da lusofonia reside na sua diversidade e na capacidade que possa ter de captar outros falantes. As nossas culturas são um traço fundamental dentro das comunidades dos lusofalantes. O conhecimento mútuo, através da expressão escrita, como a referir acima, ou de outras, com os mais variados suportes e que foram apresentados e debatidos durante esta conferência, asseguram que a língua portuguesa não encontre paralelo no fenómeno referido por George Bernard Shaw, no início do século XX, acerca da língua inglesa e em relação ao Reino Unido e aos Estados Unidos, quando ele dizia que a língua inglesa era um fator comum que desunia os povos daqueles dois países. A lusofonia é um suporte de comunicação de culturas que, sendo conhecidas e reconhecidas, unem os membros desta comunidade linguística. A aquisição de mais falantes de português como língua estrangeira possibilitará, por sua vez, o reforço da importância internacional desta língua e dessas culturas. Muito obrigada pela vossa atenção.